We believe in God the Father. Bom dia para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário bíblico. Você que está chegando no nosso canal, seja bem-vindo. Puxa a cadeira, sente-se e acompanhe aí nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre Oséias, né? Começamos no vídeo anterior. Nós vamos terminar hoje esse comentário do livro de Oséias, que são 14 capítulos, né? Oséias, ele está classificado como profeta menor, um dos profetas menores, que são vários na Bíblia, né? Não pela sua qualidade, mas pelo tamanho do livro, que são 14 capítulos. É rápido de ler, né? E eu queria que você acompanhasse agora esse bate-papo, né? Do que se trata o livro de Oséias? De uma exortação ao povo de Israel que tinha se voltado para um outro Deus, com o nome de Baal Peor. E aí Deus levanta Oséias para usar a sua própria vida como uma ilustração para que o povo entendesse o que eles estavam fazendo com o coração de Deus. Oséias é mandado por Deus a se casar com uma prostituta com o nome de Gomer. Era uma prostituta do templo de Baal. Eram mulheres que se prostituíam durante os cultos a Baal Peor. E Oséias pega essa mulher, né? Casa-se com ela, a cuida dela, trata com carinho. Mas a história diz que Gomer sentiu falta dos seus amantes, ela sentiu falta da antiga vida, sentiu falta das bebidas, do perfume, do dinheiro, das roupas que ganhava. E ela diz, eu vou voltar para os meus amantes, vou voltar para Baal Peor, meus senhores. E ela abandona Oséias, volta para os seus senhores e... Inclusive Deus coloca os nomes dos filhos de Oséias como também um símbolo, né, para a nação entender o que estava acontecendo. O primeiro ele coloca o nome de Gisrael, que é semeia, ou seja, justiça. O segundo, ou seja, vocês não são amados. Coloca o nome da menina de não amada. E o último filho de não meu povo. Oséias, coloca o nome do teu filho agora de não meu povo, ou seja, procedência duvidosa, não é meu filho, né? Colocando para nossa linguagem agora, Deus mandou Oséias botar o nome do filho dele de não é meu, para que o povo entendesse que Deus estava falando com eles, vocês não são meus filhos. Então, Deus usava a própria vida do profeta para ilustrar o que o povo estava fazendo com ele. Essa mulher, Gomer, ela abandona seu marido e volta para os antigos senhores. Ela sente falta, achando que vai se dar bem, né? Vou voltar para lá, porque lá eu tinha joias, tinha perfume, tinha dinheiro, tinha prazeres. E ela volta para o templo de Baal, volta para os seus senhores. Só que lá ela é muito desgastada, muito usada, maltratada, e os seus senhores não têm mais interesse nela e colocam ela à venda no comércio. E aí Deus fala no capítulo 3 para ele ir lá, vai lá, compra essa mulher, né? A tua mulher, a tua ex-mulher, né? Vai lá, compra ela de volta. E Oséias obedece a Deus, compra a sua mulher na mão de alguns senhores pela metade do preço, por 15 pratas. Um escravo valia uns 30 pratas naquela época e Oséias compra a ex-mulher, né, por 15 pratas e leva para casa, promete a ela ser fiel a ela, cuidar dela. E essa é a mensagem que Deus quer passar para o povo de Israel. Mesmo vocês tendo me traído, se prostituído, eu quero trazer vocês de volta para minha casa, eu quero amá-los, né? Porque o meu amor é incondicional. Então a mensagem do livro de Oséias é esse, é o amor incondicional. E aí no capítulo 4, conforme nós lemos no vídeo passado, já começa falando sobre o comportamento do povo de Israel.
E Oséias aqui exortando a eles. Aí entra na segunda fase do livro, ou seja, o desenvolvimento do assunto. Deus traz a ilustração para a gente entender qual é a mensagem clara que ele traz para o povo. E agora Oséias começa a falar para eles, olha, tudo isso que está acontecendo na minha vida aqui, isso que está acontecendo com vocês, em relação a Deus. No versículo 2 aqui do capítulo 4 fala o seguinte: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios, sobre homicídios, ou seja, vocês só praticam coisas ruins. E aí no versículo 6, Oséias exorta o povo, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse conhecimento aqui não é o conhecimento cognitivo, é o conhecimento intelectual, mas esse conhecimento aqui seria um conhecimento epistêmico, ou seja, um conhecimento de experiência, ou seja, vivenciar. Faltava isso no povo, porque tu, sacerdote, olha aí, jogou a bomba na mão dos sacerdotes. Tu, sacerdote, rejeitas o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quem era responsável pelo conhecimento? De trazer conhecimento ao povo? Os sacerdotes. Eles, na verdade, são os que estavam praticando mais abominações. Existe uma época na Bíblia que existiam cidades chamadas de cidade de refúgio. Moisés construiu 3, Josué construiu 3 cidades dessa. E ali eram cidades que eram guardadas pelos sacerdotes para que as pessoas refugiadas ali ficassem. Por exemplo, matei um irmão de um amigo acidentalmente. Eles não iam querer saber, eles iam querer vingar a morte. E aí, para que eu fosse protegido, eu ia para essas cidades de refúgios. Nessa época já não haviam mais essas cidades de refúgios, porque os sacerdotes também praticavam todas as impurezas que o restante do povo estava praticando. Então eles eram responsáveis de levar ao povo conhecimento, mas na verdade eles eram os primeiros a praticar essas coisas. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Esse Deus Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que a promessa dele era trazer prosperidade para o povo. Tanto que alguns sacrificavam seus filhos nesse intuito de receber em troca o quê? Bens materiais. Qual era o produto daquela época? Era a plantação. Eles vieram um povo que vivia da agricultura, né? Então eles queriam que houvesse essa prosperidade na área da agricultura, na área do plantio, que os seus filhos fossem abastados, né? Que eles tivessem bastante filhos, mas o primeiro filho eles entregavam ao Baal Peor. Tem até uma história de que eles enterravam seus filhos no alicerce das construções para que eles prosperassem. Então a coisa era terrível mesmo, né? Naqueles templos eram orgias, bebedeiras e adoração a ídolos. Aquele povo que sai inocente, né? A gente vai até se deparar com essa passagem, se eu não me engano, no capítulo 9, versículo 3. Eles saem inocentes do Egito como meninos e Deus lembra eles desse momento, de que como eles saíram do Egito. Saíram cheios de esperança, né? Com um desejo de cultuar a Deus no deserto, de celebrar a Páscoa. Esse foi o desejo que eles saíram do Egito. A gente pode ver que lá no meio da caminhada eles já começam a tentar voltar, a lembrar-se como Gomer fez aqui, se lembrar das bebidas. Eles lá no deserto se lembraram o quê? Das cebolas. Eles começaram a reclamar da comida que Deus dava para eles, das codornas, do maná. Eles começam a lembrar do Egito. Poxa, no Egito a gente tinha pepino, comida gostosa. Eles esqueceram que no Egito eles eram escravos e que apanhavam, né? E até tem um momento que eles trabalham dia e noite, porque o faraó aumentou o trabalho deles, né? Conforme eu falei no vídeo passado. Eles
já tinham esquecido de todo o sofrimento. Então, no capítulo 6 tem alguns versículos também aqui muito interessantes. Eu separei alguns porque não dá para a gente falar sobre todos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Ela descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. A Bíblia fala sobre duas chuvas, a serôdia e a temporã. A temporã regava a terra, né? E logo depois da temporã vinha um período de seca e depois vinha essa chuva seródia que regava a terra novamente, que dava o crescimento à planta e a sua plantação. Então, são duas chuvas importantíssimas e Deus promete a eles dar essas duas chuvas. Inclusive, essas chuvas estão representadas como o Espírito Santo também. No livro de Joel fala sobre essas duas chuvas e o derramar dessa chuva foi derramado em Atos 2 através do Espírito Santo. Então, são chuvas que Deus usa aqui como símbolo da prosperidade. Sem essas duas chuvas, não havia colheita. Essa é a palavra correta. Capítulo 9. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Síria comerá coisa imunda. Aqui já estava se referindo ao exílio, que eles seriam levados para o cativeiro. Eles foram levados para o exílio, escravizados pela Síria, né? E aí Deus fala aqui na frente que eles seriam destruídos. Então estavam sendo destruídos porque eles já tinham perdido a proteção de Deus, né? Deus os entregou a própria sorte. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei do Egito, chamei meu filho. Foi isso que eu estava comentando agora. Deus o chama do Egito, depois de 430 anos de escravidão, Deus os chama e eles saem com aquela festa, com aquela alegria. E depois se esquecem tudo disso, mas vocês vão saber por que eles se esqueceram disso. Oséias também fala por que eles se esqueceram disso. Mas primeiro vamos ler o capítulo 12 aqui, o primeiro versículo. Depois nós vamos para o capítulo 13 para a gente entender. Efraim apacenta o vento e persegue o vento. Leste de todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. Quer dizer, eles viviam como pombas perdidas, né? Inclusive tem uma passagem aqui no livro de Oséias que ilustra bem essa fala que eu estou fazendo agora. Eles viviam como pombas entre o Egito e a Síria, buscando ajuda de um lado, buscando ajuda do outro, proteção de um lado, proteção do outro, quando eles tinham um Deus que já tinha dado tudo para eles. Aquela terra ali, quem tinha dado para eles era Deus. Mas eles resolveram buscar os seus amantes. Quem eram os seus amantes? O Egito e a Síria. E no versículo 13, capítulo 5, fala o seguinte: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Eles se ensoberbeceram, ou seja, a vaidade entrou em seu coração. Dá poder a algumas pessoas e nós vamos saber quem elas são. Justamente isso, depois de terem a sua própria terra, eles se envaideceram e quiseram seguir seu próprio caminho. Então, a pregação de Oséias até o capítulo 13 aqui é só de exortação, só de chamando eles para reflexão. Olha, a vida de vocês está desse jeito aí, por que vocês fizeram tudo isso aí? E aí agora, depois de Deus falar para eles do juízo que eles teriam, Deus apresenta a esperança para eles. E aí já chega no término do livro de Oséias, com o capítulo 14, com as seguintes expressões: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho. O que o orvalho faz? Ele rega a terra de manhã, né? E florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma planta, é uma árvore
que ela, até os 3 anos, ela cresce 50 centímetros. Só tem que as suas raízes na terra, elas se espalham, chegando até 1,5 metro de profundidade. Após os 3 anos, que essa raiz já se espalhou, que ela está firme, ela cresce espantosamente. Então Deus está falando ali que se eles se arrependessem, eles seriam como o cedro do Líbano, né? Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipestre verde, de mim procede o teu fruto. E aí chega no apelo final: quem é sábio que entenda essas coisas, que é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor serão retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então há aqui uma esperança para nós, né, de sombra, de raízes profundas, de cuidado. Aí a gente volta para a história de Oséias e Gômer, né, que Gômer foi resgatada por Oséias e ele prometeu ser fiel a ela e cuidar dela e amá-la, mesmo depois de tudo isso que ela tinha cometido com ele. Então, fica aí nosso comentário. A história de Oséias é basicamente essa, né? É um homem traído que, por amar demais a sua mulher, a busca de volta. É essa mensagem que Deus quer trazer para a nossa vida hoje, mesmo que a gente tenha se afastado. Ele está falando: ó Israel, volta. Versículo 1 do capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Ou seja, às vezes a gente reclama muito das consequências de coisas que nós mesmos plantamos, né? Então Israel estava passando por toda aquela situação de escravidão, porque eles buscaram isso. Sentiram falta da escravidão, do Egito, e voltaram às velhas práticas e assim foram castigados. Não por Deus, mas pelos seus opressores, né? Então, a gente não pode esquecer que a Bíblia fala o seguinte, que ao nosso derredor há um leão que vive bramando, né? Querendo nos tragar. Essa é a mensagem que esse livro traz. É uma mensagem que nos traz esperança, mas nos traz reflexão e nos traz uma exortação de arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, o culpado das nossas quedas somos nós mesmos. Mas Deus está de braços abertos para nos amparar e para nos receber de volta. Se você gostou do nosso comentário, deixa aí o teu joinha, deixa a sua participação, que isso é muito importante para nós. Comente lá embaixo o que você entendeu, se você gostou, o que pode ser acrescentado, porque os nossos conhecimentos são diversos, né? E o livro é um livro que tem uma vasta informação. Então, contribua com o nosso canal, deixando o seu like e deixando o seu comentário. Tá? Até o próximo vídeo, nós vamos falar sobre o livro de Judas, né? Um livro pequeno lá do Novo Testamento. Até o próximo vídeo, fica conosco e seja aí nosso parceiro nessa jornada aí de conhecimento bíblico. Até o próximo vídeo, Deus abençoe.